espera que a vida seja feita de ilusão. Pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Uma flor que tem espinhos você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. Boa noite, gente. Esse é o programa Todos contra a Pedofilia. Você que está assistindo, você sabia que, conforme a ONU, o abuso sexual infantil é possivelmente o delito menos denunciado do mundo? Estima-se que menos de 10% de todos os casos são relatados às autoridades. Desde 2008, o objetivo do movimento Todos contra a Pedofilia tem sido a conscientização da população para a prevenção e combate aos crimes de abuso e exploração sexual. A maior arma contra os crimes de pedofilia é a informação. Nessa noite, para falar sobre o assunto, recebemos o promotor de justiça Cazé Fortes, o médico pediatra Dr. Nosor Galvão e o psicólogo Dr. Denis da Costa Pereira. Boa noite, gente, sejam bem-vindos. Dr. Cazé, como surgiu o movimento Todos contra a Pedofilia? Boa noite, Sávio. O movimento Todos contra a Pedofilia surgiu no decorrer da CPI da pedofilia, que foi criada no Senado Federal, teve como presidente o senador Magno Malta. Foi um movimento no intuito de levar informação como meio de prevenção e combate aos crimes de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, são justamente os crimes de pedofilia. A gente sabe que, depois de Deus, não existe nada mais importante do que criança. Isso está, inclusive, na Constituição. E dos crimes que existem, com certeza, aqueles que mais nos atingem, às vezes até nos revoltam, são os crimes de abuso e exploração sexual. São os chamados crimes de pedofilia, que compreendem aí desde estupro de crianças, até mesmo a pornografia infantil, a prostituição de crianças e adolescentes, o tráfico de crianças. E nós precisamos proteger nossas crianças e tratar de prevenir esses crimes e combatê-los. Então, todos esses delitos são considerados crimes de pedofilia? Sim, não tem assim o crime de pedofilia. Existem vários delitos que estão no Código Penal, estão no Estatuto Criança e Adolescente, e o conjunto deles é chamado de crimes de pedofilia. Desde o estupro, prostituição de crianças e adolescentes, pornografia infantil, etc. Dr. Nosor, como os pais podem notar que houve um abuso sexual? Sinais físicos? Como é que a gente pode notar isso? Boa noite, Sábio. É muito interessante isso, porque o pediatra tem uma função muito importante nessa prevenção e no diagnóstico desses crimes de abusos sexuais. Falando em base de consultório, o médico pediatra eles têm que estar pronto para acompanhar aquele pequeno paciente e induzir aos pais, induzir aos familiares que os filhos deles podem ser vítimas desses abusos na escola, nos meios sociais em que eles convivem. Já o médico plantonista, esse tem uma função mais importante ainda, porque ele está na linha de frente do atendimento de urgência e emergência.
Então, quando nós temos um abuso que ele é praticado por um estranho normalmente, esses crimes agudos, né, que acontecem de estupro ou de outro tipo de abuso sexual, Às vezes até dentro de casa, né, doutor? às vezes até dentro de casa, esses crimes que são agudos, eles deixam marcas físicas, porque, na verdade, essas crianças são abusadas naquele exato momento, elas não foram preparadas, como naqueles abusos crônicos, onde você tem familiares, tem pessoas, vizinhos, padrinhos, tios, avós, essas coisas. Aqueles fatos que duram, se prolongam. Isso, são produzidos ao longo do tempo, né? A criança é abusada ao longo do tempo. E o plantonista não, ele vai pegar aquela coisa imediata. Então, é uma criança que geralmente tem alguma marca física. Tem o edema na região anal, na região vaginal, tem alguma mordida, algum sinal de espermatozoide, alguma coisa desse tipo, saliva. Né? Então, são algumas marcas que ficam e que o plantonista tem que estar bem atento a isso, porque a pessoa que leva, normalmente, ela está tentando esconder o crime, ou então não acredita que esse crime aconteceu. Exatamente. A gente vê isso com muita frequência. E é muito importante também, o senhor sabe, a comunicação desse fato às autoridades, inclusive pelo profissional de saúde. Isso que é o mais importante, que eu ia continuar falando a respeito do médico plantonista. Ele tem que ser um profissional preparado para denunciar, porque esse crime é passível de ser penalizado o pediatra por omissão. Então, se ele desconfia que há algum tipo de abuso, ele deve imediatamente comunicar aos pais. Se os pais forem coniventes, ou estiverem tentando acobertar algum parente, algum conhecido, alguma coisa desse tipo, eles têm o direito de chamar o conselho tutelar. Se na cidade não tiver o conselho tutelar, a promotoria da infância e da juventude tem que ser acionada. Então, independente do querer dos pais, há a proteção da criança, há a proteção do menor. E o profissional pediatra, ele não tem que conhecer só de medicina, não. Para a preservação da integridade física da criança, ele tem que conhecer todas essas nuances. Entendi. Doutor Denis, como comunicar, conversar com a criança sobre isso, sobre esse abuso que ela pode ter sofrido? Bom, boa noite, né, sabe? Boa noite a todos os telespectadores. É muito importante, uma honra estar aqui para poder falar de um tema que é de extrema importância, de extrema relevância atualmente na nossa sociedade. Bom, você perguntou sobre a questão de como abordar a criança. A questão fundamental é a gente pensar também, primeiro, abordar sobre o que é um abuso já deve ser uma obrigação, uma perspectiva da família de construir com essa criança, durante o desenvolvimento dela, uma ligação para que ela saiba quem pode tocar no corpo dela, quais que são as regras que as pessoas de fora podem executar com ela ou não, estabelecer uma relação de confiança entre os pais, né, para que a criança não tenha segredos para ele. Por quê? Muitas vezes a pessoa que está abusando, ela tende a colocar para a criança que aquilo que está acontecendo tem que ficar em segredo. Ela pode colocar, ele pode colocar, na verdade, né, que de repente vai acontecer alguma coisa ruim com ela, se ela contar, vai acontecer alguma coisa, a família vai deixar de amar. Então, na medida em que a família vai estabelecendo essa relação com a criança, desde muito cedo, torna-se plenamente possível de que você depois, além de identificar o que está acontecendo, tenha a oportunidade de entrar em contato com aquilo que aconteceu com a criança. Ela vai poder ter a liberdade, a tranquilidade, a segurança de falar para a família. E aí você pode, obviamente, depois de se saber o que de fato começou a acontecer, introduzir o que é o abuso, o que está acontecendo com a criança, o que alguém fez com ela. Se o pai ou a mãe a levar num psiquiatra, num psicólogo, né, alguma coisa está acontecendo. Agora, e a maioria das vezes, me corrija se eu estiver errado, são pessoas íntimas, né, dentro de casa que fazem o abuso. Né? Se tratando de abuso sexual de crianças, pessoas até 12 anos de idade, pelas estatísticas que a gente tem hoje em dia, a maior parte está na faixa dos 7 e 8 anos de idade, mas acontece até com crianças bem mais novas. Sim. E as pessoas que têm acesso a uma criança dessa idade são poucas, geralmente são pessoas de confiança. Por isso que muitas vezes o abuso sexual, que é um dos crimes de pedofilia, acontece por pessoas próximas. Recentemente, e infelizmente eu tenho desses casos com muita frequência, quase todo dia, a gente vê o caso de um padrasto, né, dentro de casa, com uma criança. E também eu queria falar com o Dr. Denis.
Doutor Denis, também é difícil quando a própria criança não consegue identificar o que está acontecendo, né? Pela confiança que ela tem nas pessoas que estão ali em volta dela. Sim, ela não vai conseguir identificar, né, como você bem colocou, mas é óbvio que a gente tem que considerar que a criança é um ser humano em desenvolvimento. Então, obviamente, ela ainda não adquiriu certas ferramentas para poder verbalizar isso. Daí a importância de que os pais estejam sempre atentos durante todos os processos de desenvolvimento dessa criança. Por quê? Obviamente, se acontecer alguma coisa, vai haver um sintoma. O doutor Nosô pode nos colocar. O sintoma é um indicativo de que alguma coisa está acontecendo. E esses sintomas podem ser os mais variados. Foi bem colocado por doutor Cazé, né, a questão de que, às vezes, é uma pessoa próxima, né, que está ali provocando, fazendo aquele abuso. Se você está atento, se houve alguma alteração de comportamento da criança, e, obviamente, a família estando próxima, observando, qualquer coisa que mudou, o pai e a mãe sabem muito bem, eles conhecem o filho. E aí você pode fazer algum tipo de intervenção, procurar levantar informações com essa criança, para, obviamente, procurar um tratamento e, principalmente, procurar os caminhos para poder responsabilizar esse possível abusador. Interessante, sabe, se me permite, o doutor Cazé falou até os 12 anos, entre os 7 e os 12 anos, maior incidência. E nós falamos aqui a respeito da criança de 0 a 3 anos, ela tem uma perspectiva de mostrar isso. Depois ela vem para a idade pré-escolar, ela mostra isso de forma diferente. Depois ela vem para a idade escolar, é outra forma de mostrar esses sintomas. E depois vem a puberdade, que é outra forma. Então, a gente tem que ficar muito restrito à idade em que você vai estar ocorrendo, porque os sintomas que eles vão mostrar diferente. E outra coisa mais importante ainda é quando a criança é uma criança especial. Ela não tem como apresentar esses sinais. Tivemos casos, infelizmente, abusos com crianças especiais. Mas uma coisa que eu estou vendo, os senhores me permitem, é o seguinte: a criança dificilmente fala. Ela não fala porque ela tem vergonha, ela não fala porque ela tem medo, ela não fala que ela é muito pequena até para falar, doutor. Não verbaliza. Né? Ela não fala porque ela não entende aquilo que está acontecendo. Né, havendo, como o doutor Denis falou, um clima de confiança, ela tem mais possibilidade de falar, mas ela sempre demonstra, ou pelo comportamento, ou pelos sintomas físicos, às vezes por meio de desenhos e brincadeiras. A gente tem, e mostro nas palestras, desenhos de crianças que demonstram abuso sexual através disso. O que a gente vê é que aumentam, sim, o número de denúncias à medida em que as pessoas têm mais informação. E à medida em que a gente faz momentos como esse, esclarecimentos do Dr. Nosô, do Dr. Denis, uma fala sua importante, uma fala pessoal do Lex Luthor, ou seja, quem for que vai e se manifesta, isso é muito importante para dar força às pessoas para falarem o que está acontecendo. Agora, é uma coisa constrangedora. É difícil para uma família enfrentar isso aí. Tanto a questão do abuso sexual quanto da exploração. Tem uma diferença. Né? Abuso sexual, quanto ao autor, né? Ele faz para ter prazer. Exploração a pessoa faz para ganhar dinheiro com o corpo da criança. São aquelas pessoas que exploram prostituição infantil, pornografia infantil, tráfico de crianças. Agora, o abuso sexual, né, ele acontece com crianças, pessoas próximas. É difícil falar dessas pessoas. Às vezes a própria criança fica numa situação contraditória, porque pode ser o pai. Infelizmente, nós temos muito caso que é o pai, o padrasto, pode ser a mãe, porque crimes de pedofilia também tem como autor mulher. A gente fala muito o criminoso, pedófilo, mas tem também a criminosa. Né? A maioria do que a gente conhece é homem, mas existe mulher também. Mas, através da informação, as pessoas têm mais coragem de denunciar. Lembra quando a Xuxa foi na televisão? Falou, fantástico, que ela sofreu abuso. Aquilo, independente de você gostar ou não, aquilo deu força para muita gente. No dia seguinte, os índices do Disque 100, que recebe denúncias, por exemplo, subiram de forma que como nunca haviam subido antes. Então, o que a gente está fazendo aqui hoje, que os doutores falaram, que você está falando, é muito importante para as pessoas saberem que isso não é vergonha, que elas podem vir, podem conversar, tem que falar. Tem que falar por 2 motivos. Tem que falar, primeiro, para a gente poder ajudar a vítima
dar atendimento à vítima, dar acolhimento à vítima. E segundo, a gente tem que processar e punir nos termos da lei o criminoso, porque isso também é prevenção. Doutor Nozô, quais as consequências físicas que o abuso sexual pode causar em uma criança? Isso aí também depende muito do tipo do abuso. Por exemplo, se for um estupro, houve a penetração, depende da idade da criança. Se for uma adolescente, ela já pode estar menstruando, então ela pode ficar grávida a partir de um estupro. Então o que tem que acontecer? A vítima de um estupro, que tem o risco de engravidar, ela já vai para um centro de referência, ela tem que tomar remédio antibacteriano para doenças sexualmente transmissíveis, ela tem que tomar a imunoglobulina para prevenção de hepatite B, ela tem que tomar o coquetel anti-AIDS, e se por acaso ela estiver em período fértil ou não, se ela já menstruar, ela tem que fazer uso da pílula anticonceptiva, até 72 horas do fato ocorrido. Em alguns casos extremos, até 120 horas, até 120 horas. Então, isso é muito importante. Agora, se for uma criança menor, por exemplo, que não tem o caso da procriação, aí é diferente. Vamos ver, houve o estupro, mas não vai ver esse tipo de casos. Mas aí você vai tirar só a parte da pílula e você vai continuar. E outra coisa também, se é homem ou se é mulher. Às vezes você tem uma violência sexual contra o menino, né? Em todos esses casos, você vai ter que tratar essa criança. Agora, se o abuso sexual não houve penetração, que é o mais comum, porque hoje em dia é estupro também, mesmo sem penetração. Exatamente. É tipificado agora como um estupro, né? Porque não necessariamente você tem que ter uma prova física para conseguir tipificar o crime. Existem estupros que não deixam provas físicas. Exatamente. São psicológicos, né? Exatamente. Aí, doutor Denis, quais os comportamentos são mais frequentes em pessoas, em crianças que já foram ou são abusadas sexualmente? Bom, os comportamentos, né, eles tendem a ser, obviamente, variados. E dentro daquilo que a gente já andei colocando um pouco, na medida que a família conhece bem a criança, ela sabe muito bem o que está acontecendo, ela vê esse indicativo do sintoma. Então, a gente pode colocar, por exemplo, né, a criança pode começar a desenvolver problemas para poder dormir, porque muitas vezes o abuso, se é cometido dentro de casa, pode acontecer da criança começar a associar, bom, na hora que eu vou dormir acontece alguma coisa de ruim comigo, então não vou dormir, ela começa a ter medo, começa a ter alterações aí em urinar na cama, pode começar, por exemplo, a ir para a escola e de repente não querer voltar para casa, porque às vezes a escola se tornou para ela um refúgio, um lugar seguro, onde ela está longe desse abusador. Ela também pode se tornar uma criança agressiva. E uma outra coisa também muito importante, como bem colocado, né, doutor Nozô, existe uma divisão dos períodos de desenvolvimento. E, em cada momento, a criança vai ter uma forma de se apresentar. Então, às vezes, você pode encontrar também a erotização da criança. Ela vai começar a apresentar comportamentos que, normalmente, você não consideraria que seriam comportamentos de criança. Ela vai ter uma erotização, ela vai ter uma forma diferente de lidar com certos assuntos. Às vezes, ela vai até desenvolver certas brincadeiras, porque como a criança não tem um entendimento para falar do que aconteceu, mas ela introjeta isso dentro do comportamento dela. O fato vai acabar moldando alguma coisa nela. Então, a família estando atenta, aconteceu alguma coisa, o pai e a mãe vão observar. Agora, existe também uma questão que às vezes precisa considerar, né, que é a questão, às vezes, de ter alguém dentro de casa que esteja fazendo isso, né? O doutor Casel queria até voltar um pouquinho, né? Colocou a questão de, às vezes, o abusador está em casa, das dificuldades que se tem de fazer uma denúncia, de se falar sobre isso. A questão maior também é a gente pensar, às vezes o abuso acontece dentro de casa, e a mãe olha e fala assim, eu tinha obrigação de cuidar da minha filha, olha o que alguém aqui fez, ou o que alguém fez de fora. Tem mesmo, né? Justamente essa falha, esse sentimento de haver falhado no cuidado com a criança se torna um dos maiores problemas para se denunciar. Eu costumo dizer que isso não é papel de mãe nem de pai, claro, né? A mãe, ou seja a mãe, seja o pai, que vê que isso está acontecendo e não toma providência, é criminoso igualzinho ao outro e vai ser processado da mesma forma. A gente está chegando no final do primeiro bloco do programa Todos contra a Pedofilia. E a gente vai terminando esse bloco com mais música, né, gente? De volta já já. When you done me in the bed, I felt it. I tried to beat you, but you're so hot that I'm melting. I fell right through the cracks, and I'm
try to get back before the cool down, but I'll be giving it my best, and there's nothing gonna stop me but divine intervention. I recognize the game I turn to win. Someone loves someone. Um dia frio, um bom lugar pra ler um livro, e o pensamento lá em você, pois sem você eu não vivo. Um dia triste, toda a fragilidade incide, e o pensamento lá em você, e tudo me divide. Estamos de volta com o programa Todos contra a Pedofilia. Ainda aqui com a gente, Dr. Cazé, Dr. Nosur, Dr. Denis, mas agora é um momento triste, um momento comovente. Estamos também com um convidado especial, o Hudson Mourão, estudante de jornalismo. Hudson, boa noite. Conta pra gente, o que aconteceu com você? Boa noite, Sávio. Boa noite a todos. Eu tinha 7 para 8 anos de idade. Eu estava junto com alguns amigos e nós decidimos ir até uma quadra que fica a uns 300 metros da minha casa para jogar bola. E naquele momento o vigia da escola, que por incrível que pareça, trabalhava em turnos alternados junto com meu pai, ele pediu para que eu ajudasse ele a colocar umas carteiras numa sala de aula, e eu fui. Os outros meninos foram para a quadra jogar bola. Naquele momento eu subi a escada, ele trancou o portão, mas não passou na minha cabeça que fosse acontecer algo do tipo. E ele me conduziu até a sala, mas depois ele me obrigou a ir até ao banheiro daquela escola. E naquele momento ele também me obrigou a masturbá-lo. Mas o que marcou para mim, porque eu não sabia o que de fato era aquilo que estava acontecendo, foi quando ele me ameaçou. No desfecho, ele simplesmente disse que se eu contasse para alguém, ele mataria a mim e a minha família. E eu não sabia o que ele fez, mas eu já tinha uma consciência sobre morte, o que é morrer. Então, naquele momento que eu me vi numa situação em que eu poderia perder minha vida e minha família, consequentemente, também, eu lembro que eu saí da escola, cheguei em casa chorando. Eu tenho uma irmã que é 2 anos mais nova do que eu. Naquela época, era uma criancinha também. Ela me perguntou: Hudson, por que você está chorando? E os meus pais, eles sempre foram trabalhadores, assim. Meu pai não estava em casa, minha mãe também, no momento, não estavam trabalhando. E aí eu não pude contar o que aconteceu, porque aquilo ecoava dentro de mim. E aí eu cresci como uma criança completamente introspectiva. Eu não conversava com ninguém. Eu evitava estar num ambiente onde ficasse somente eu e mais uma pessoa, porque eu tinha medo que aquela pessoa pudesse me fazer algum mal também. Eu evitava, como um dos doutores disse, quando a criança ela sofre um abuso dentro de casa, ela quer ir para a escola, né? A fuga dela. Minha fuga não era o contrário, eu não queria ir para a escola. Eu deixei de frequentar a igreja do bairro onde eu morava, porque para chegar até a igreja eu tinha que passar perto da escola. Então eu deixei de ir para a igreja, comecei a faltar demais de aula. E aí o tempo foi passando. Eu lembro que da minha casa fica num ponto mais baixo em relação à escola, eu sempre via esse homem com outras crianças dentro da escola, mas eu não podia dizer nada, não podia falar. Mas eu sempre pensava que algo poderia estar acontecendo com aquelas crianças. E o tempo foi passando. Foi quando eu trabalhava na escola, eu ajudava, eu não sei se vocês lembram daquela campanha Amigo da Escola, que era uma campanha do governo. Eu era bibliotecário. E aí eu lembro que chegou a notícia de que o vigia da escola havia estuprado um adolescente. Esse adolescente contou para o amigo, que contou para a mãe dele. Essa mãe foi lá na mãe desse adolescente e denunciou. E eles foram na delegacia e tal. Só que antes disso, desse fato com o menino do estupro, uma menina do bairro, cujo nome eu não vou citar, ela saiu de casa para comprar um pé de alface, num varejão ali nas proximidades. E aí o pai dela, que era um caminhoneiro, saiu para viajar, a mãe foi junto, ela ficou sob os cuidados da tia. A tia, por ser deficiente física, não podia ir até o varejão. E aí pediu para que a menina fosse, e a menina sumiu.
aproximadamente dia 28 de fevereiro de 2003. E o bairro se sensibilizou pela procura da menina. E uma rua após a rua onde eu moro, no lixão, foi encontrado o corpo dessa criança, dessa menina. Ela estava nua da parte de baixo, com a camisetinha branca, com listras vermelhas, e ela havia sido estuprada e morta. Só que até então ninguém sabia quem era o autor do assassinato, porque o assassinato dessa criança aconteceu antes do estupro do adolescente. Aí, com a denúncia desse adolescente, a polícia conseguiu juntar as peças do quebra-cabeça e chegou até o autor do assassinato dessa menina. E o autor confessou. E além de confessar que ele havia matado essa menina, ele confessou que tinha mais 5 vítimas. Só que, naquele momento, né, eu estava na escola, quando eu recebi a notícia que ele havia abusado de um adolescente, eu me senti aliviado, porque eu pensei, poxa, agora esse cara vai poder pagar por tudo de ruim que ele me fez e fez a outras crianças. Mas horas depois, quando eu recebi a notícia de que ele havia matado essa menina, eu entrei num estado de choque, porque naquele momento passou muita coisa na minha cabeça. Poderia ter acontecido comigo se eu tivesse tentado fugir há 7, 8 anos atrás. E a menina, eu comecei a me sentir culpado, porque eu sempre fui uma pessoa muito empática, de me colocar no lugar dos outros. Foi comprovado que era o mesmo rapaz, mesmo senhor, que também te assediou, te estuprou também? Sim, foi confirmado. E depois desse fato, eu comecei a entrar num processo de depressão profunda por causa disso, de me culpar por toda a situação, me sentir culpado por uma situação que eu não tinha culpa. Certo. Doutor Cazé, são esses tipos de denúncias que chegam até vocês? Sim, desse tipo e outros com muitas semelhanças e, evidentemente, os detalhes próprios. Mas o que eu vejo aqui de importante para ressaltar, em primeiro lugar, a tua coragem em falar disso, de cara limpa, chegar aqui e contar, porque realmente é importante a pessoa superar e transformar isso tudo de ruim que você com certeza sentiu durante tanto tempo em uma coisa boa, um relato que pode ajudar outras pessoas, que podem se identificar com você e falar o que está acontecendo também. Se a gente não falar, a gente não consegue proteger a vítima, a gente não consegue punir esse tipo de criminoso. Várias características comuns à falta de escrúpulos desse tipo de criminoso, a covardia, né? Muitas vezes perguntam para mim assim, como é que é a característica de um criminoso pedófilo. Eu não gosto de falar a respeito disso, prefiro que a gente foque na proteção da criança. Mas uma coisa que é comum de se ver é que é uma situação em que ele quer se colocar com o máximo de poder. Ele ali diante de uma criança, abusando de uma criança, ele é mais forte, mais esperto, mais veloz, mais inteligente, maior, mais tudo. E se sente dono da situação para subjugar como subjugou outros. Né? E aí a gente vê a importância dessa proteção, desse diálogo, não só pelo que aconteceu com você, mas porque quando um sujeito desse é detido, evita-se que isso aconteça com outras pessoas também. Hudson, quanto tempo ficou na sua cabeça esse martírio, né? Sem poder falar com alguém, sem poder se abrir com um psicólogo, com algum familiar? Então, isso perdurou por 7, 8 anos, que foi até acontecer, de fato, o desfecho trágico da morte dessa criança. Doutor Denis, como que a gente pode ajudar essas crianças que foram molestadas, estupradas, que têm esse trauma? Como que é o tratamento? Bom, a ajuda, né, ela inicialmente precisa se procurar um profissional para que você possa falar o que aconteceu, receber algum tipo de orientação sobre que caminho seguir, né? E acho que importantíssima a sua fala, Hudson, no sentido de que, na medida em que você viu alguma coisa acontecendo, você se sentiu encorajado a lidar com essa situação. Porque é uma coisa muito comum, é que às vezes as pessoas tendem ao quê? A não falar, né? Ou achar que, como você bem disse, um pouco a culpa era sua. Você até começou a se perguntar o que podia ter acontecido, se você podia ter evitado, e, obviamente, você não tinha nenhuma responsabilidade sobre o que fizeram com você. Então, a questão fundamental é, sim, buscar uma ajuda profissional
para que essa ajuda possa esclarecer, né? Ajudar a construir um caminho. Hoje foi até colocada aqui uma música no começo, é preciso saber viver. O bem e o mal existem, né? Você pode escolher. Então, às vezes, se você recebe uma orientação, você consegue encontrar um caminho para fazer com aquilo que te fizeram. E muitas vezes o sofrimento ele pode levar o sujeito a ser uma pessoa, obviamente, má, ser um abusador no futuro. Há muitos casos assim, mas também muitas pessoas conseguem encontrar um caminho, às vezes, construtivo, mas para isso elas precisam, obviamente, de ajuda, de uma construção, que muitas vezes vai depender da história de cada um, da estrutura social que ele tem, estrutura familiar e de como ele funciona. Há pouco tempo a gente viu na novela, né, uma filha que denunciou o padrasto e a mãe não acreditava. Aí eu pergunto, doutor Nozou, quais os exames que a gente pode fazer para realmente comprovar esse estupro? Inicialmente, eu gostaria muito de parabenizar o Hudson, muito pela coragem, viu, e pela forma clara como você expôs. Eu tenho certeza que você vai ajudar milhares e milhares de pessoas com esse seu depoimento. Eu queria lembrar uma coisa um pouquinho antes, sabe o seguinte, o doutor Cazé vai concordar comigo, ou se estiver faltando alguma coisa, o senhor complete. Os crimes de abuso sexual, eles acontecem em 2 vezes mais em mulheres do que em homens. Certo? As meninas são mais vítimas desse tipo de crime do que os meninos. Tá? Mas nos meninos, a forma de se mostrar para a sociedade é pior. Porque nós temos uma sociedade machista, onde a menina foi violentada, então você vai querer tirar a honra pela menina. E quando é o menino, a tendência é se esconder mais do que para a menina. Isso é muito, muito difícil. Não sei como é que o senhor lida com isso. Exatamente isso, doutor. Existe esse preconceito também, um dos tantos que nós temos por aí. É importante também a gente atentar para que um caso parecido com o da garota que você citou foi o caso que gerou a lei que criou o dia 18 de maio, que é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual, combate aos crimes de pedofilia. O caso da Araceli Cabreira Crespo, que aconteceu no Espírito Santo, nos anos 70. Foi justamente uma menina que foi violentada, foi assassinada. E na época em que ele aconteceu, lá nos anos 70, se achava que isso era raro. E hoje, infelizmente, a gente vê que isso acontece com muita frequência. Com muita frequência. E não aparece por causa de questões como que você bem demonstrou aqui hoje. Né? Quando é com o menino, pela questão do preconceito que o senhor citou também. É preciso que a gente tenha consciência de que existe abuso sexual todo dia, exploração sexual também, a pornografia infantil está rodando na internet. Isso não é novidade, isso não é raro. E à medida que a gente vê, sabe, as estatísticas aumentando, não é nem porque está acontecendo mais hoje em dia. É porque as pessoas, através de momentos como este, estão ficando mais conscientes e estão falando a respeito do assunto. A gente tem que falar, repito, por 2 motivos. Para prevenir, através da informação, e para também atender a vítima e punir o criminoso. Hudson, muito obrigado pela sua participação. Seu depoimento foi muito importante para a gente, né, gente? E sensibilizou a todos nós. A gente encerra agora o 2º bloco do programa Todos contra a Pedofilia. Daqui a pouquinho a gente volta. Meu caminho é cada manhã, não procure saber onde estou. Meu destino não é de ninguém, eu não deixo os meus passos no chão. Se você não entende, não vê. Se não me vê, não entende. Não procure saber onde estou. Se o meu jeito te surpreende, se meu corpo virasse don't shrug your shoulders when you get older now.
easy, so just believe me now. If you don't keep it cool now, you better make a sound. All the lights we got. Estamos voltando no terceiro bloco do programa Todos contra a Pedofilia, agora com a presença ilustre do nosso delegado regional de Divinópolis, Leonardo Pio. Doutor Leonardo, muito obrigado pela presença, seja bem-vindo. Baseado nesse depoimento que teve aqui do Hudson, muito comovente, comoveu todos nós, o que a Polícia Civil como que ela faz a investigação desses casos? Como é que ela inicia essa investigação? A Polícia Civil, né, tem se articulado nos últimos tempos para uma ação qualificada, para apuração desse tipo de crime. Mesmo porque é o tipo de crime que choca, que marca a vítima de tal maneira que se ela não receber um atendimento qualificado, humanizado, ela pode ser revitimizada, né? Ou seja, as consequências daquele evento que já marcou ela podem ainda ser agravadas. Por isso nós temos buscado, né, a qualificação dos profissionais que estão em nossas delegacias, em especial aquelas delegacias que integram a área da delegacia regional de Divinópolis, com delegada especializada na causa, com escrivãs, investigadoras, psicólogas, todas com aptidão específica. E, ademais, né, buscando ações em rede, que, na verdade, não se limita o trabalho de atendimento à vítima quanto às investigações, mas que essas vítimas elas sejam acolhidas pelo Estado para que, no pós-evento, né, o Estado amenize aquelas consequências do evento do qual foram vitimadas. Certo. Doutor Cazé, como que é a importância da Polícia Civil na ajuda contra a pedofilia? É fundamental, porque nós temos duas facetas quando se acontece um crime de abuso ou exploração sexual. Tem a questão do atendimento à vítima, né, e tem a questão da punição do criminoso. Para o criminoso ser processado e punido, é necessário que haja inicialmente uma investigação que é feita pela Polícia Civil. E é muito importante, como o doutor Leonardo está dizendo, que haja também a preocupação de colher a prova, mas sem esquecer de atender a vítima de uma forma que ela não seja novamente agredida pela forma da coleta. Para isso que existe um trabalho, inclusive, no qual o doutor Leonardo trabalhou muito, o protocolo de atendimento de vítimas de violência sexual, né, que é um trabalho muito importante. Na Promotoria de Justiça, depois, o trabalho inicial da Polícia Civil vai ser usado para se processar o criminoso. E também vai ser usado, para, se necessário, se buscar o atendimento específico para a vítima. Doutor Leonardo, qual a importância, né, das denúncias que chegam até a Polícia Civil para facilitar, né, essa investigação? As denúncias são de extrema importância que elas cheguem aos órgãos de segurança por todas as vias, mesmo porque esse tipo de delito, em sua maioria das vezes, é praticado às ocultas. Sim. Como posto no quadro anterior, né, que a vítima ela se encontra em um momento isolado com o seu agressor e muitas das vezes em situação de vulnerabilidade. Então é muito importante que as pessoas denunciem, né, ainda que haja uma suspeita de uma moléstia, não que tenha provas, logicamente, porque a partir dessa denúncia nós temos condições de deflagrar o procedimento investigatório até para certificar se a denúncia procede ou improcede. Importante destacar que a denúncia, para aquelas pessoas que têm algum receio de procurar diretamente a unidade policial, ela pode ser feita também pelos meios onde o denunciante não é identificado, como, por exemplo, o Disque 100 ou até mesmo o 181. Qual que é a importância? Permite, Sávio, falar uma coisa complementando aqui sobre a denúncia? Tem duas maneiras de você fazer principais. A denúncia anônima, Disque 100, pela internet, que é muito importante e muito útil para a pessoa que não quer aparecer. Mas eu gostaria de chamar as pessoas para terem coragem de fazerem a denúncia pessoalmente e assinarem a sua denúncia. Por quê?
porque aí deixa de ser simplesmente um fato relatado. E a palavra de uma pessoa é prova, e nos permite um trabalho muito melhor. Permite ao doutor Léo e à Polícia Civil a perguntar a essa pessoa questões específicas que vão ajudar na investigação. Permite ao Ministério Público também ter uma noção maior do caso e também proteger melhor a vítima. Então, sei que é complicado, às vezes é desconfortável você ter que ir na delegacia, você ter que ir na polícia, você ter que ir na promotoria de justiça falar a respeito disso. Mas será que isso é mais importante do que a vida de uma criança? Será que isso é mais importante do que a integridade física e psicológica de uma criança? Quando você estiver na dúvida, você coloca numa balança aqui. De um lado, o seu desconforto de ter que falar a respeito disso. Do outro lado, você coloca a vida de uma criança que você pode estar salvando com uma denúncia mais direta, mais específica, que permita às autoridades uma investigação melhor. Mesmo porque, sabe, essas apurações elas se tornam mais qualificadas, postas pelo Dr. Cazé, que em sua maioria das vezes quando a denúncia ela vem pelas vias anônimas, aí diz, não, a criança é de 2 anos, moradora, por exemplo, do bairro Niterói. Até Mas achar, lá, né? até achar, não indica qual a casa, qual a rua, e isso dificulta. E muitas das vezes as consequências desse ato podem ser irreparáveis. E ninguém precisa ter medo de criminoso pedófilo, porque são todos covardes. Eles são muito poderosos quando estão tratando com uma criança. Tratando com uma pessoa da idade dele, morre de medo. Então ninguém precisa ter medo disso. E parece que nós temos pergunta da plateia. Vou chegar até aqui as meninas. Meninos e meninas, né, alunos da Faculdade Pitágoras de Jornalismo. Qual que é o seu nome? Gabriela. Gabriela, sua pergunta vai para quem? Para o doutor Nazor. Fique à vontade. Doutor, eu gostaria de saber quais exames são feitos para identificar um estupro e quais sequelas o estupro deixa no corpo da pessoa. Ok. Gabriela? Muito obrigado pela pergunta, Gabriela. Quando o atendimento é feito, por exemplo, no hospital, num serviço de emergência, urgência, por exemplo, o pediatra que vai atender, ele já pode identificar esses sinais físicos, porque, às vezes, o estupro não tem uma penetração vaginal, vamos dizer assim, e que não vai deixar tantos vestígios. Os vestígios são tênues, ou seja, em 2, 3 dias, esses sinais podem desaparecer, como um eritema, um edema, uma coisa mais simples, uma escoriação mais leve. Tá? Então, o pediatra, no local, ele já deve relatar isso, porque esse relato documentado do pediatra vai ser interessante lá na Polícia Civil, lá para o médico legista que vai fazer o exame de corpo de delito, ele pode fazer um exame de corpo de delito indireto com base no relato do pediatra. Ora, caso contrário, se houver uma agressão, onde tem uma lesão, que essa lesão vai persistir por mais tempo, por exemplo, uma fissura anal ou uma fissura vaginal, um hematoma, uma coisa que demora mais tempo, é lógico, o pediatra vai relatar isso tudo, mas da mesma forma vai encaminhar o caso para a delegacia e a autoridade policial vai requisitar o médico legista para que seja feito o exame de corpo de delito. Desta forma que é feito esse exame. Tá? Então, vai variar muito de como deixaram-se esses sinais. Lembrando, no início, que o doutor Cazé falou, às vezes não tem o sinal e, mesmo assim, pode se caracterizar o crime. Mesmo assim, existe estupro. Às vezes existem estupro, por exemplo, sexo oral, que pode não deixar um ferimento, mas não deixa de ser crime. Temos mais uma pergunta aqui da plateia. Seu nome? Fabiana. Fabiana, você quer fazer a sua pergunta para quem? Para o doutor Nazor. Doutor Nazor, existem casos de crianças que sofreram algum tipo de abuso, de estupro, e que morrem porque tiveram um órgão lesado, tiveram alguma hemorragia interna, ou até mesmo pegaram alguma doença que deixe ela estéril, que ela não possa ter filhos quando crescer. Pode falar o que para a gente sobre isso? Muito interessante, obrigado também pela pergunta, Fabiana. Existem lesões graves, né, o Código Penal já prevê esse tipo de lesões, mas o que acontece, vamos supor, num estupro onde há uma penetração vaginal e há ejaculação dentro da vagina, por exemplo, você pode ter uma gravidez, né, indesejada. Você pode, por exemplo, descobrir que essa criança, essa adolescente, ela foi estuprada por causa de um aborto. Às vezes chega no hospital uma criança com dor abdominal abortando e está escondendo essa gravidez. Então, é uma sequela grave também no aborto.
Fora isso, você indicou uma outra lesão, que seria uma agressão física. Por exemplo, uma penetração de um pênis numa vagina pequena, por exemplo, e que haja bastante escoriação ou mesmo fissura, ou anal ou vaginal. Né? Às vezes pode ser necessário até fazer sutura da ponta, essas coisas todas podem acontecer. Agora, com relação à lesão, quanto mais grave ela é, mais sinais ela vai deixar. Então, para a perícia, para a Polícia Civil, para a investigação como um todo, nós temos sinais muito mais evidentes. Eu não sou a pessoa certa para falar, talvez o doutor Léo pudesse falar para a gente. Eu acho que até a penalização dessa pessoa torna-se maior também. É isso? Sim, na verdade, né, no capítulo dos crimes contra a dignidade sexual, temos as agravantes decorrentes de lesões corporais de naturezas graves e até mesmo quando ocorre morte. Né, isso sem prejuízo de outros tipos de responsabilização dos autores, quando, por exemplo, decorre até, né, de contaminação por doenças venéreas, né, ou outras deformidades decorrentes da ação criminosa. Atualmente, uma das penas maiores, as duas penas maiores, sequestro com resultado morte e estupro de vulnerável com resultado morte, que é o máximo de pena individual por artigo 30 anos, é justamente no caso do estupro de vulnerável, ou seja, uma criança ou uma pessoa em situação de vulnerabilidade, é menor de 14 anos de idade. Menor de 14 anos é o considerado vulnerável. Não só o menor de 14, aquela pessoa que está sob efeito de alguma droga ou alguma situação que a torne impossível de dar um consentimento válido para o ato. Com resultado morte, é das maiores penas do Código Penal, pode chegar a 30 anos. Doutor Cazé, você que é um dos principais idealizadores da campanha Todos contra a Pedofilia, deixa uma mensagem final para nós, a importância desse programa para quem está assistindo. Sávio e amigos aqui, todos presentes, esse é um momento muito marcante, muito importante. Nós estamos aqui falando de um assunto seríssimo, um assunto gravíssimo, um assunto por vezes triste, mas estamos também, ao mesmo tempo, num momento de alegria, porque nós estamos conseguindo levar informações que com certeza serão úteis a muitas pessoas. O objetivo é esse. Hoje falamos principalmente sobre abuso sexual, temos outros assuntos a abordar, internet, prostituição, infanto-juvenil e etc. Vários outros assuntos a abordar. Mas é um momento importantíssimo porque estamos todos juntos aqui conseguindo chamar a atenção para esse assunto. Já há 10 anos que eu e outras pessoas viajamos por diversas partes do Brasil falando desse assunto. E, às vezes, eu me pergunto assim, por quê? Né? E tem vários motivos. Mas o principal é que a gente não consegue ficar calado, ficar inerte diante da injustiça, diante da covardia, principalmente com a criança. Isso está no coração de todo mundo. Está na nossa Constituição, que é a lei principal, mas nem precisaria estar lá, porque todo mundo sabe que criança é o que existe de mais importante. Né? Eu me lembro, no começo da CPI da pedofilia, participando de uma audiência pública, e aquele foi um caso, olha que eu sou promotor há 27 anos, mas aquele foi um caso que me marcou até hoje. Né? A criança que começou a ser abusada ainda bebê pelo próprio pai. E ela, durante o abuso, foi morta por ele. Morreu com 2 anos e meio. Isso é uma tragédia enorme, mas foi um pouco pior. Ela começou a ser abusada, com 6 meses já estava, com 1 ano estava, com 1 ano e 6 meses, com 2 anos. E a mãe sabia, tinha medo, tinha vergonha, tinha 1000 desculpas, mas não tinha direito de deixar aquilo acontecer. Tinha vizinho que sabia, tinha gente que desconfiava, tinha família que sabia o que estava acontecendo, gente da família. Mas aquilo foi acontecendo até 2 anos e meio, a menina sendo torturada. Até que, finalmente, um dia, alguém resolveu falar, conselho tutelar, levou para a Polícia Civil, levou para o promotor, o cara foi... Esse caso não é daqui. O cara foi processado, saiu mandado de prisão, ele fugiu, e essa criança foi levada para um abrigo.
Eu fui nesse abrigo, conversei lá com as cuidadoras, psicólogos, a criança chegou, eu não estou citando o nome dela aqui, mas eu posso citar, porque ela já faleceu, ela chamava Stephanie. Espero que ela não tenha falecido em vão. Ela passou ali 3 meses. Chegou extremamente magra, quase sem cabelo, quase não falava, muito sofrida, muito marcada. Né? Em 3 meses ela floresceu, ela foi tratada com o mínimo de dignidade que um ser humano tem direito e precisa ser tratado. E ela foi tratada ali, começou devagarzinho aí no colo das pessoas, a brincar, né? Ganhou peso, o cabelinho cresceu, começou a falar, melhorou. Aí chegou o final do ano, resolveram levá-la para passar o final de ano com a mãe, já que o agressor principal estava foragido. Só que ele voltou para casa enquanto ela estava lá com a mãe. Novamente ele a agrediu, novamente ele a violentou, novamente ele causou, e dessa vez ele causou a morte da criança durante o ato. E eu vou te contar, há muitos e muitos anos, a gente vê, o doutor Leonardo vê também, o doutor Denis, o doutor Nosotto também vê, e muitas outras pessoas que trabalham na área aqui. Infelizmente a gente vê o tal do auto de corpo de delito, que são fotos horrorosas. Gente mutilada, gente agredida, gente estuprada. Mas a pior coisa que eu já vi na minha vida foi o auto de corpo de delito do estupro e da morte da Stephanie. E eu fiquei olhando aquelas fotos ali, cara, e me deu uma tristeza enorme. E eu fiquei pensando assim, de quem é a culpa dessa criança estar ali, assim, morta? De quem que é, gente? Fala para mim. O que vocês acham? Quem que é a culpa? Pode falar, por favor, fala, gente. A minha opinião, que omitiu a informação também. Né? Sabe, a culpa é minha, e a culpa é sua, e a culpa é de todo mundo que está aqui assistindo, todo mundo que está vendo a gente aí. Nós todos fazemos parte da sociedade que abafa esse tipo de caso. E se esse programa aqui servir para alguma coisa, que seja para que a gente assuma essa culpa e faça alguma coisa para que esse tipo de coisa não ocorra, porque ocorre todo dia. A gente se manifestar, todos contra a pedofilia, ou qualquer outro movimento ou campanha, proteja nossas crianças, carinho de verdade. Tem tantos movimentos bacanas. Todos eles são úteis, porque você está dando um recado para aquele criminoso, covarde, dizendo para ele o seguinte, olha, eu sei o que é isso, eu estou prestando atenção no meu filho, na minha filha, no meu aluno, no meu sobrinho, nos meus amigos, nos meus vizinhos. Eu estou atento. E eu vou fazer tudo para que isso não aconteça. E se acontecer, eu vou denunciar. Porque nós vamos agir para proteger a criança, custe o que custar, que é o nosso maior bem. Então, o meu recado final é esse. Preste atenção na vida do teu filho, seja ele biológico ou por adoção. Preste atenção na vida do seu neto, do seu sobrinho, do seu amigo, do seu vizinho menor de idade, criança ou adolescente. Preste atenção e o proteja, o defenda, que ele é o seu maior tesouro, o seu maior valor. Eu sei que é um tema comovente, um tema triste, que abre o leque para outros caminhos também, que a gente possa fazer outros programas com essa continuação. Queria agradecer ao doutor Léo Pio, ao doutor Cazé, ao doutor Nosotto, ao doutor Denis, a banda, muito obrigado, viu, gente? E essa plateia que participou maravilhosamente bem, perguntas inteligentes, muito obrigado. Para mim foi uma honra participar, tá? E até a próxima, se Deus quiser. Beijo. Eu só peço a Deus um pouco de malandragem. Canta. Pois sou criança e não conheço a verdade. Eu sou